Boa noite a todos e a todas. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Que a paz e o amor do Mestre Jesus, as bênçãos do nosso Pai Criador, envolva-nos a todos nós, nossos espíritos e os nossos corações. E assim, é em nome de Deus e de Jesus e dos benfeitores amigos que nos assistem nesta hora abençoada, damos por abertos os nossos trabalhos propostos para esta hora. Que assim seja, Senhor. É uma alegria que se renova, prezados irmãos e irmãs. Estarmos aqui mais uma vez, mais uma segunda-feira, em torno de uma página do Evangelho, reunidos em uma sala online. Que bom! Que não obstante todas as adversidades dos últimos tempos, nós encontramos uma maneira de nos reunirmos, estudarmos uma página do Evangelho e, ao fazer esta reflexão, estabelecer esta ponte com o alto para abastecer os nossos espíritos, porque somos espíritos e precisamos do alimento do espírito. Então, hoje, nós vamos estudar capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título Os Trabalhadores da Última Hora. Nós vamos estudar, este capítulo tem no seu preâmbulo uma parábola de Jesus. E depois, no item 2, aí já a instrução dos Espíritos, comentando o Evangelho de Jesus, e nós vamos fazer uma reflexão em cima, nesta base trazida pelos benfeitores espirituais, catalogado por Allan Kardec. Então, no item 2, nós vamos ver os últimos serão os primeiros. Os primeiros serão os últimos. Depois, item 3, missão dos espíritas e obreiros do Senhor. Então, quem são os obreiros? Qual a missão dos espíritas? E, de novo, aquele lembrete. Vamos juntos até o final, porque lá no final, nós vamos juntos fazer uma construção. Cada um de nós, conectado, nós vamos estabelecer o fortalecimento do elo que nos une neste momento de estudo em torno de uma página do Evangelho. No momento de oração, nós vamos abastecer o nosso espírito, pedir aos benfeitores para levar a bênção da energia benfazeja aí aonde você está, no seu ambiente, da sua casa, enfim, aonde você estiver. Nós vamos fazer isso juntos. Então, fiquemos até este momento, que é o momento mágico da oração. Esta parábola de Jesus, do capítulo 20, está no Evangelho de Mateus. Também no capítulo 20, versículos de 1 a 16. E na sequência nós vamos fazer uma reflexão em cima dos comentários trazidos pelos instrutores espirituais. Então diz assim: o reino do céu é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada para trabalhar. Na verdade, para recrutar, contratar trabalhadores para trabalhar na sua vinha. Tendo acertado com os trabalhadores que eles teriam no final do dia uma moeda por sua jornada. E então os enviou para a vinha. Saiu na terceira hora do dia aqui, algo em torno de 9 horas da manhã. E tendo visto outros trabalhadores que estavam na praça sem fazer nada, lhes disse: ide vós também, vós outros, para a minha vinha, e eu vos darei o que for razoável no final do dia. E eles foram. E aí aquele homem saiu ainda na sexta hora, por volta do meio-dia, na nona hora, por volta das 15 horas do dia, e fez a mesma coisa. Encaminhou aqueles trabalhadores que ali estavam
sem fazer nada para a sua vinha. Tendo saído na 11ª hora, para o nosso entendimento aqui, algo em torno das 17 horas, 5 horas da tarde, encontrou outros trabalhadores que estavam sem fazer nada e lhes disse: por que permaneceis aí durante o dia inteiro sem fazer nada, sem trabalhar? E então aqueles trabalhadores lhe responderam: é porque ninguém nos contratou, nos convidou para o trabalho. Então aquele homem disse: ide vós também, vós outros, para a minha vinha. E eles foram. À tarde, tendo chegado, o senhor da vinha disse ao encarregado dos trabalhadores: chamai os obreiros e pagai-lhes, começando desde os últimos até chegar nos primeiros. Comece pelos últimos que começaram a trabalhar. Aqueles que vieram para a vinha na 11ª hora, já próxima do final do expediente, receberam uma moeda. Cada um. E aí os outros viram: caramba, e nós que chegamos mais cedo vamos ganhar mais. Mas não foi o que aconteceu. Eles receberam também apenas uma moeda, mas reclamaram. Então disseram àquele senhor que os contratou: estes últimos aí, este último que chegou por último só trabalhou 1 hora. E vós os tornais iguais a nós, que carregamos o peso de um dia de trabalho inteirinho e de calor. E aí o Senhor lhe disse: meu amigo, eu não vos fiz injustiça. Não acertaste comigo uma moeda pela vossa jornada? Toma o que te pertence e vai. Por mim, eu quero dar a este que entrou por último o mesmo que dei a vós, que combinei com vocês. Não me é, pois, permitido fazer o que eu quero? Por acaso o vosso olho é mau porque eu sou bom? E assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Porque há muitos os chamados e poucos os escolhidos. Mateus capítulo 20, versículos de 1 a 16. E aqui nós já vamos direto ao ponto, que é o item 2 do capítulo. Os últimos serão os primeiros. Antes de nós entrarmos nas reflexões propostas pelos benfeitores espirituais, nós já poderíamos tomar a parábola do mestre e fazermos aqui um bate-papo aqui de horas a fio. Por exemplo, aquele que chegou na 11ª hora, já quase no final do dia, qual foi a resposta que eles deram? Nós estamos aqui desde a madrugada também. Estamos aqui. Então eles estavam prontos para o trabalho. Se apresentaram na busca de uma oportunidade. E poderíamos encontrar outras linhas de reflexão. Vejamos o que traz o benfeitor espiritual. Diz assim: os trabalhadores da última hora têm direito ao mesmo salário. E aí eu pergunto aqui para nós: por quê? Porque estavam à disposição desde a madrugada, faltava-lhes apenas a oportunidade, tinham boa vontade, não era por motivo de preguiça. Aliás, Jesus, em seu curto ministério, entre essas e outras lições, deixou muito claro, em uma certa ocasião, que é importante que a gente busque aquilo que a gente precisa, que a gente necessita. Quando ele disse: buscai e achareis. E eles estavam lá, eles se apresentaram.
A lição é muito significativa. É um convite ao despertar da consciência. Todos nós que encarnamos neste planeta, hoje nós que já estudamos a doutrina espírita, já sabemos que somos espíritos, morando temporariamente em um corpo material que tem necessidades materiais, mas a essência do ser tem necessidades espirituais. Então, a fala do mestre é um convite a esse despertar de consciência, para nos ajudar a entender que todos nós, todos, temos uma missão. É preciso abraçá-la. E sempre é tempo. Passou um pedaço do dia, meio-dia, 3/4 do dia, vamos desistir? Não. E ali o trabalhador permaneceu, e a oportunidade lhe foi dada, e o salário lhe foi pago. Então sempre é tempo. Dizem alguns, mas eu já desperdicei muito tempo na minha vida. Não, não. A hora é agora. É agora que nós compreendemos que dá para fazer diferente e melhor. Então, quem são os trabalhadores da última hora? Quem são eles? Eu vou me servir de uma fala anotada por Kardec, século XIX, segunda metade, 1863, em Paris, trazida por um espírito protetor, denominado Constantino. Ele disse o seguinte: bons espíritas, meus bem-amados, sois todos vós obreiros da última hora. E nós vamos ver na cronologia aí dos acontecimentos no mundo em que nós estamos, por que ele faz essa afirmativa de forma tão contundente? Ele diz assim: o Senhor vos chamou desde há muitos séculos para a sua vinha, mas não quisestes nela entrar. Ou seja, agora refletindo na fala dele, nós já desperdiçamos alguns séculos ao longo das encarnações sucessivas. Nós já desperdiçamos? Já. Lhes afirmo sem medo de errar. E em certa ocasião eu questionei muito isso e um amigo espiritual me respondeu assim: observai vossas tendências. E eu trouxe para nós aqui algumas, só para a gente levar para o travesseiro, para a gente entender que dá para fazer melhor daqui para frente, se a gente quiser. Ao longo dos séculos, e talvez muitos de nós nesta própria existência, já gastamos, desperdiçamos muitas oportunidades extraordinárias. Vamos lá, primeiro, dando desculpas, excessivo apego material, endurecimento do coração, que Moisés já falava na época de Moisés, 14, 15 séculos antes da era cristã. Nós carregamos ainda um ranço de tudo isso. E outra coisa, preguiça. Quantas vezes deixamos de aproveitar melhor o tempo porque nos deixamos quedar pela preguiça? Só para ilustrar, estou falando de mim, convidando-os a refletir. Muitas vezes nós vamos deixando para depois, vamos dando desculpa, apego, endurecimento do coração. E esquecemos de dar curso no progresso, no fortalecimento do espírito. Então, a hora é agora. Dá muito tempo daqui para frente, porque para Deus sempre é tempo, meus irmãos e irmãs. Eis o momento de fazer jus ao salário, diz o amigo espiritual. Empregai bem esse tempo que vos resta. A vossa existência, diz o instrutor espiritual, embora pareça longa, é na realidade um piscar de olhos diante da imensidão dos tempos que chamais de eternidade. Então, traduzindo aquela parábola do mestre, trabalhadores da primeira hora, quem são eles? Os profetas, Moisés, os iniciadores das etapas do progresso na terra, os apóstolos, os mártires da igreja, os filósofos, até chegarmos século XIX, os espíritas. Estes últimos receberão a mesma recompensa. Como assim? Nós chegamos por último e vamos receber a mesma recompensa? Sim. Vejamos.
Os espíritas, últimos a chegarem, aproveitam dos trabalhos intelectuais dos nossos antecessores para gerarem novos resultados para a coletividade. Esta é a tarefa. É a gente ajudar a construir o bem-estar para todo mundo. Porque logo após a passagem de Jesus, quando ele deixa a mensagem, nós já estudamos nas aulas anteriores as dificuldades dos primeiros séculos. Então, aproveitar o trabalho corajoso, dedicado dos primeiros tarefeiros é um ato de solidariedade. Deus abençoa a solidariedade, sobretudo, tão necessária nos tempos atuais. Assim, a doutrina espírita, aos poucos, vai levando a efeito a obra iniciada lá nos primeiros tempos, conclamando a todos nós que já estamos na seara espírita a prática dos ensinos de Jesus. É só isso que a doutrina vem pregar. Ela vem nos ajudar a entender melhor o que Jesus trouxe para a humanidade. E aí, o mecanismo extraordinário e belo da reencarnação, explicado pela doutrina, testemunhado por nós quando nós estudamos, como quando passamos a participar das reuniões mediúnicas, do intercâmbio com o mundo espiritual, e você poder ter aquilo ali palpável de que a vida continua, de que tudo tem consequência. Então, muitos daqueles trabalhadores de lá de trás, muitos deles revivem hoje, outros reviverão nos próximos séculos, para arrematar a obra iniciada lá atrás, onde muitos de nós lá estivemos e agora cá estamos sendo convidados a dar continuidade naquela proposta de Jesus de mais de 2000 anos. Então, pelo mecanismo do ir, retornar, ir e vir, desencarnar, reencarnar, mais de um patriarca, profeta, discípulo do Cristo, pregador da fé cristã, muitos deles encontram-se entre esses tarefeiros da obra do bem e outros estarão aqui para ajudar a guiar essa marcha de progresso na melhoria do jeito de se relacionar entre seres humanos, para aprendermos a praticar o bem de uma forma mais fraterna, mais humana, com mais amor, que é o que Jesus pregou. Então, hoje, estamos muito mais avançados e esclarecidos do que naqueles primeiros anos que sucederam a passagem do Mestre. Hoje, nós não estamos trabalhando mais na base como muitos de nós e outros irmãos nossos que efetivamente estiveram lá nos primeiros séculos após a vinda de Jesus, encontrando aquelas dificuldades todas de perseguição, tortura e morte. Hoje é tudo muito mais fácil. Então, hoje nós estamos trabalhando no coroamento da obra, nesse fortalecimento. Nós temos liberdade, além das facilidades de divulgação, dos recursos de divulgação, da tecnologia, não é disso que eu estou falando. Estou falando de liberdade, porque no finalzinho do século, comecinho do século XX, a gente não podia falar de espiritismo. As pessoas se reuniam a portas fechadas. Por isso não importa haver chegado depois. O que importa é a qualidade da obra que nós nos propomos a fazer. O salário será proporcional ao mérito do trabalho, ao empenho, à dedicação que nós tomarmos a decisão de fazer. Eu dizia há pouco de outras lições de Jesus, vou lembrar mais uma. Ele dizia o seguinte: a quem mais foi dado, mais será cobrado. Também maior será o crédito. Olha só que bacana. De acordo com a tarefa bem realizada. Porque Deus julga mais a intenção do que o fato. Eu preciso realmente estar imbuído do desejo de contribuir com o outro. Para eu contribuir com o outro, eu preciso também me reformar, me melhorar.
Então, pela reencarnação, o espírito é chamado a prestar contas do seu mandato terrestre, porque ele passa por aqui. Se ele não quiser cumprir a tarefa dele, ele não precisa, mas ele vai ser responsabilizado pelos atos que deveria ter feito e não fez, ou por aqueles que fez de forma a ferir a lei maior. Então, enquanto de passagem ali ou aqui no planeta onde ele se encontra, ele compreende a continuidade da tarefa interrompida pelas encarnações sucessivas. Quando nós passamos a entender Jesus, Jesus falou sobre essas e outras lições. Quantas vezes ele disse: meu reino não é deste mundo, há muitas moradas na casa do Pai. Então, nós vamos retomando a tarefa a cada retorno, a cada existência no planeta. E assim, o que vai acontecendo? Nós vamos amadurecendo pelas experiências ao longo das encarnações sucessivas. Então vem a pergunta agora, que é o terceiro item. Qual é a missão dos espíritas? Daqueles que já estão na seara, como nós, que aqui estamos com uma missão a cumprir. E você deve estar se perguntando: que missão é essa? Hã? Que missão é essa? Vamos mergulhar juntos e fortalecer o nosso ânimo, a nossa força. A gente tem uma missão, sim. Vejamos o que diz o espírito Erasto, um dos tarefeiros do mundo espiritual, com mensagens e páginas trazidas por Allan Kardec no contexto da literatura espírita. E ele traz uma mensagem, 1863, em Paris, que diz o seguinte: ide pregar o dogma novo da reencarnação e da elevação dos espíritos. Dogma é o ponto fundamental de uma doutrina. No nosso caso, a reencarnação. E ele diz: pregar o dogma novo da reencarnação e da elevação dos espíritos, segundo tenho aproveitado bem. Aí, elevação. Ou aproveitado mal, nesse caso, não tem progresso. Por quê? A cada criatura, ou melhor, ele terá progredido de acordo como e quanto ele se propôs a aproveitar a oportunidade ao longo da existência. E aqui vale de novo lembrar Jesus, quando ele deixa aquela instruçãozinha que rege o princípio de justiça, cada um segundo suas obras. Fala assim: olha, Deus castiga. Deus não castiga, dá a oportunidade de nós quitarmos o nosso débito pretérito. Se eu não aceito a proposta, não tem problema. Eu vou voltar para o mundo espiritual. Vou ser conduzido a uma nova reencarnação, com um plano para o espírito progredir enquanto reencarnado. Só que dentro daquele plano vão ter ações que são daquela outra época. Então, por isso que eu sempre digo, fica mais caro, porque dentro do plano de progresso de uma nova existência, eu tenho que incluir, no caso de eu haver negligenciado, deixado para depois, arrumado desculpa. Então, eu já contei aqui, em aulas anteriores, quando lá no atendimento fraterno, volta e meia alguém, quando a gente convida a pessoa para essa orientação do evangelho, e a pessoa fala: mas se eu não quiser, posso deixar para outra? Pode, mas fica mais caro. Este processo de reencarnações sucessivas é uma prova de amor do nosso Pai para conosco, os seus filhos. Porque nos dá a oportunidade de reparar. Posso reparar. Só que aqueles que não quiserem aproveitar no aqui e agora, pode custar mais caro. Então, a cada um segundo as suas obras. Daí, essa gradação de degraus infinitos de estágios evolutivos de cada pessoa. Uns aproveitam, oram, pedem força para superar a adversidade. Outros se revoltam, abandonam o barco. Então, se nós fizermos o trabalho direitinho, temos para receber. Se nós não fizermos, nós não temos para receber. Então, como é que anda o nosso dever de casa do ponto de vista do Evangelho de Jesus? Do ponto de vista da lei maior? Diz o benfeitor espiritual: ó adeptos do Espiritismo, não vos amedronteis, ide e pregai a palavra divina. Eu acho essa frase extraordinária aqui neste capítulo. Primeiro, porque quando ele fala, ó verdadeiros adeptos, ele não está falando de simpatizantes, que são milhões. Está falando daqueles que já
arregaçar as mangas, abraçar a causa e já estão doando de si em favor daqueles que precisam mais. E não estamos falando aqui de contribuições materiais, não. É de doação, de atenção, de orientação, de instrução, de entrega, que é o que Jesus recomendou lá no passado e estamos recordando aqui agora. Então a hora é chegada, diz o instrutor espiritual, vós sois os eleitos de Deus. E eu pergunto, por que nós somos os eleitos de Deus? Por quê? O que você pensa sobre isso? Nós somos mesmo, sabe por quê? Porque já compreendemos a lei de causa e efeito. Nós já sabemos que se nada fizermos, também não teremos nada para colher. Nós já compreendemos que quanto mais nós nos dedicarmos, maior será a colheita, o salário do trabalhador. Então propaguemos a doutrina, não é saindo pelas praças para aliciar pessoas. Não. É vivenciando-a. Que a partir do momento que eu compreendo que algo é bom e adoto para mim, eu passo a consumir, a mudar o jeito de me comportar no trato com o outro, a começar por aqueles mais próximos, para que eu possa fazer onde eu estiver. Acontece que para muitas pessoas o ouvido que ouve, muitas vezes ouve de forma conveniente, muitas vezes fica distante dessas mensagens do mestre. Muitas pessoas não querem escutar a voz de Deus. É. E por que ainda existe tanta existência em pleno século XXI? Porque o Evangelho pisa no calo. Ele convida a criatura a remodelar atitudes e comportamentos e alinhá-los aos preceitos do Mestre Jesus. E para muitos, essas lições ainda são palavras perdidas, soltas ao vento. Mas Deus não tem pressa, diz o Espírito de Verdade, respondendo a Allan Kardec em uma das questões do Livro dos Espíritos. Todos vamos despertar. É apenas uma questão de tempo. Nós que estamos aqui, na verdade, nós já estamos ampliando a nossa percepção das mensagens de Jesus, porque nós já estudamos isso em outros momentos na nossa casa espírita. Quem está chegando aqui pela primeira vez, se tiver alguém, seja muito bem-vindo e é convidado a matricular-se no nosso curso de doutrina, que é o Livro dos Espíritos, no nosso curso básico de mediunidade, que é o Livro dos Médiuns, e no nosso curso básico do Evangelho, que são as aulas de segunda-feira como esta e as de sexta-feira. Para entendermos melhor Jesus. O que vai acontecer quando eu entender melhor e aceitar a proposta? Eu me modifico. Quando eu me modifico, eu contribuo para modificar para melhor os meus arredores. É assim. Então a nossa percepção ela ainda é muito carregada, é míope. Carregada de miopia, eu quis dizer. Hoje em dia, já nos é muito fácil perceber que o outro precisa mudar. Dia virá em que nós vamos enxergar que a melhor maneira de mudar o outro é mudarmos a nós mesmos e dar o exemplo. Então é para isso. Nós chegamos depois, quando tantas outras criaturas já fizeram tantas obras, 1, 2, 3, 5 séculos. Dificuldades atrozes. E aí chega o século XIX e vem a doutrina espírita e nós somos convidados a trocar em miúdo o evangelho para começar a colocar isso em prática. E propagar, disseminar a boa nova. Então, embora imperfeitos, diante de mundos infinitos, todos nós, todos, podemos contribuir para com o próximo. Vivenciar o evangelho, falar de Jesus, falar da doutrina espírita, leva consolo às pessoas. Nós já testemunhamos isso nas atividades na nossa casa. As pessoas elas receberão a nossa contribuição com atenção, com alegria. E recebem como verdadeiro bálsamo as palavras de consolação, de fraternidade, de esperança, de paz que a doutrina espírita proporciona. Porque ela ajuda a pessoa a mudar o pensamento.
Uma palavra muito usada nos tempos atuais, mudar o mindset, que é isso, o padrão mental, o modelo mental. Sair do desculpismo, do eu não consigo, do eu não posso, ninguém me ama, ninguém me quer. Por quê? Porque a tarefa ela é individual. A doutrina nos dá força. Você recebe uma oração, recebe um passe, energiza. Quantas vezes testemunhamos pessoas saindo da casa depois de um atendimento, depois de um passe, reenergizadas, agradecendo a Deus, como se fosse um milagre. Não é, é atitude, mudança de atitude, mudança do modelo mental. Sintonizar com Jesus. Jesus dizia: buscai e achareis, pedi e obtereis. Então, meus queridos, a missão está posta. Como é que a gente executa a nossa missão, então? Sempre deixo umas dicas aqui nas últimas aulas. Hoje vou deixar mais uma. Vamos lá. Como executar a nossa missão? Primeiro, exercite a disciplina para encontrar tempo para Deus, para Jesus. 2, crie espaço na sua agenda para o culto do evangelho no lar, com seus entes queridos. Ah, mas eu moro sozinho. Ótimo. Tem aquele dia e aquele horário para estreitar este canal com o Espírito protetor, para manter a luminosidade do ambiente. Bacana. 3, evite cair em certas armadilhas. Armadilha da desculpa, da preguiça e da terceirização. Tem gente que fala: não, eu não vou participar, não, faz aí. A tarefa é individual e intransferível. Lembra que nós falamos lá? Os obreiros são aqueles que vão contribuir com o outro. É nós nos ajudarmos. Essa é a proposta de Jesus. Tarefa de todos nós. Exercitar o evangelho é um ato de fé. É trabalhar para eliminar as impurezas do coração, que não é fácil. Afinal de contas, nós passamos milênios arrastando vícios. Estou dizendo que seja fácil, estou dizendo que é possível, que Deus não tem pressa, que é preciso começar. Então, exercitar o evangelho é trabalhar para eliminar as impurezas do coração e contribuir para erguer a montanha das iniquidades das gerações futuras. Que eu preciso dar o exemplo, evangelizando as nossas crianças, evangelizando-nos a nós mesmos, para darmos bons exemplos. Então, propaguemos a mensagem do Evangelho de Jesus. Conhecer, estudar, divulgar a doutrina espírita é convidar as pessoas para entender melhor os ensinos do Mestre Jesus e, com ele, nos transformarmos em pessoas melhores. Então, qual é o caminho a seguir? Necessariamente, o caminho da mudança ele vai acontecer. Mudar e nos transformarmos em pessoas melhores. Quando isso começa? Quando isso acontece? Quando compreendermos a lição e, já falei isso, e aceitarmos. Porque se eu compreender, entender e não quiser, nada vai mudar. O filósofo Heráclito já falava isso lá antes da era cristã, 4 ou 5 séculos antes da era cristã, já falava: nada na sua vida vai mudar se você não quiser. Porque uma coisa é eu falar que eu quero, outra coisa é eu realmente sentir o desejo de promover mudanças que me levem a construir uma vida melhor e ajudar outras pessoas a terem uma vida melhor. Só assim a mudança acontece. É preciso aceitar a nova lição, praticar, praticar, praticar. Diante da palavra divina, as luzes esclarecedoras da palavra divina é para todos, para os grandes, para os sábios e para os simples. Os grandes e os sábios, lembra lá quando Jesus disse que não veio para os sãos? Os grandes desdenharão, os sábios pedirão prova. Prova para mim que é assim. Mas não precisamos nada disso. Porque nós vamos, a palavra, as luzes do evangelho é para os grandes, para os sábios e para os simples. E estes, os simples, acolherão com fervor, perdão, acolherão com fé e agradecerão a consolação que a doutrina proporciona. Os dois primeiros nem percebem que precisam. Jesus disse: eu vim para aqueles que precisam. Eu posso lhes assegurar que somos nós. Nós estamos aqui justamente porque nós já percebemos que podemos nos corrigir, nos melhorarmos e contribuirmos com outras pessoas, graças a essa proposta de Jesus. E como é essa rota para o progresso? Entre os chamados para o espiritismo, muitos se extraviaram.
Quanto a nós, agradeçamos a Deus a bênção desta existência. Avaliemos a nossa caminhada e, na dúvida, sigamos o caminho da verdade. Onde? Como que eu faço isso? Livro dos Espíritos, questão 625. Vede Jesus. O que ele falou mesmo? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas pera lá, como é que eu vou seguir se ele não está aqui? Claro que está. Veja seu legado. O que ele nos deixou mesmo? Os seus ensinamentos. E o que é que está contido lá, resumido em 3 palavras? Faça o bem. Simples assim. Mas se eu não quiser, de novo, pode deixar para depois, mas a conta vem. Por quê? A cada um segundo suas obras. Então, quem é que está no caminho do bem? Vamos fazer uma reflexão rápida aqui. Quem é que está no caminho do bem? Como reconhecer? Pela caridade que pratica? Os reconhecereis pela caridade que pratica, pelas consolações que proporciona aos necessitados, pelo amor demonstrado ao próximo e pela abnegação, desprendimento e desinteresse pessoal. E aí chegam os obreiros do Senhor. E aqui quero me servir de uma mensagem trazida pelo Espírito de Verdade. Paris, 1862, Kardec catalogou também. Vamos lá. Os obreiros do Senhor. Uma pergunta aqui. No seu dia a dia, você já se considera um dos obreiros do Senhor? E o quanto você se sente feliz? Vejamos o que diz o Espírito de Verdade. Felizes serão aqueles que trabalharem na obra da caridade com total desinteresse. Felizes serão aqueles que estimularem seus irmãos a concentrarem esforços para trabalharem na seara do Senhor. Por quê? Por quê? Porque serão recompensados. É da lei de ação e reação, de causa e efeito. É assim que funciona o mundo. Cá e lá. Porque o Senhor vos dirá, disse o benfeitor, vinde a mim, todos vós, que sois bons servidores e haveis trabalhado para calar vossos ciúmes, vossas discórdias na vida de relacionamento, na seara do Senhor. Então, trabalhar na obra da caridade com desinteresse é colocar foco em ajudar o outro, em viver com o outro como ele é, sem querer modificá-lo ou transformá-lo. É eu fazer o que está no limite da minha possibilidade sem pedir nada em troca. Já estudamos isso num capítulo específico outro dia. E por fim, meus irmãos e irmãs, concluindo, assim, somos todos candidatos à grande tarefa. Qual? Praticar a caridade. É apenas uma questão de tempo. Os que vieram depois do Cristo, que despertaram com a chegada do Espiritismo, e que não recuarem diante de suas tarefas. A esses, o Pai lhes confiará novas tarefas na grande obra de regeneração proposta pelo Espiritismo na Terra. Então, o exercício da caridade é o que temos a fazer, ao alcance da possibilidade de cada um, mesmo tendo chegado depois. Daí o sentido das palavras de Jesus: os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Então nós vimos até aqui, trabalhadores da última hora, quem são? Todos nós. Obreiros do Senhor, quem são? Todos nós. E qual a nossa missão mesmo? Propagar a doutrina, exercitar a caridade e nos tornarmos pessoas melhores, exemplificando a caridade, o bem. Este era o que nós tínhamos para hoje. Agora nós vamos abrir o espaço para perguntas e após faremos a prece, que é aquele momento
em que nós faremos a nossa conexão para fortalecer este canal que alimenta o espírito, que é o momento de oração. Abertos para participações. Agreste, Opa! queria que você comentasse um pouquinho, porque muitas pessoas que lêem esse capítulo colocam os espíritos na condição de eleitos, como fossem escolhidos, como uma religião melhor que as outras, espíritas melhores que os outros. Queria que você comentasse um pouquinho a respeito disso. Bom, eu gostaria de começar pelo fim da sua fala. Todas as vezes que nós nos posicionarmos achando que somos melhores com o outro, nós já estamos infringindo a lei de amor, que é de querer ser melhor do que os outros. E ali a erva daninha do orgulho está muito presente. Na verdade, nós chegamos depois, porque a doutrina espírita, ela foi divulgada para o mundo no século XIX. Mas esse trabalho de Jesus começou lá, logo depois da sua partida, com as primeiras dificuldades. Nós somos especiais, na verdade, nós somos muito endividados. Acontece que quando nós aceitamos a proposta e nós damos o nosso testemunho, nós construímos créditos. Mas a doutrina espírita tem uma coisa bela na doutrina. Eu disse há pouco, para quem que ela é? Para todos. Acolhemos irmãos e irmãs de todas as crenças, porque a dor não tem religião, a dor não tem igreja. Agora, nós somos sim, por havermos recebido a oportunidade do esclarecimento à luz de uma doutrina que explica o mecanismo da reencarnação, da justiça de Deus, que nos dá a oportunidade da reparação quando nós escorregamos, isso não nos torna melhores, porque só este sentimento já nos coloca na condição de endividado. Ninguém é melhor do que ninguém, todos são iguais perante Deus, uma das falas de Jesus, e por isso ele foi muitas vezes caçado. Certa ocasião, conta-nos Renan em uma de suas obras, Vida de Jesus, que ele foi colocado diante do sumo sacerdote. É verdade que você anda pregando isso e outras coisas? Falou, é verdade. Então nós não somos melhores do que ninguém. A doutrina espírita é um manancial de esclarecimento para nos fazer sentirmos encorajados a vencermos as nossas próprias mazelas. Grício, alguns pontos, por exemplo, que eu achei tão importante aí na sua fala hoje, né? Em relação ao nosso comportamento, tá? Quando a gente está conversando sobre a proposta, sobre a doutrina, com outras pessoas que também que aceitam ou que já estão vivenciando a doutrina, é muito gostoso e muito fácil, né? A gente aprende muito. Porém, quando estamos com outras pessoas que não conhecem ou não querem conhecer ou são inflexíveis, né? Eu me lembro de ter ouvido, não vou lembrar onde, né? Qual palestra que eu vi, mas, assim, bem a questão do nosso exemplo, em termos de assumir a caridade, a paciência, a tolerância, tantas outras propostas, né, que a gente vê na doutrina, porque, tanto na aceitação do outro, que ainda não conhece, tá? Mas na oportunidade de poder, nos momentos que for possível, realizar, ter alguma atitude, algum exemplo, falar alguma coisa, sem esperar de volta e sem cobrança do que ele não sabe, do que ele não quer, às vezes, ou saber. Porque a gente encontra muito isso também, né? A gente vai falar da doutrina, mas a gente percebe que, às vezes, as pessoas não querem ouvir ainda, não estão preparadas. Ao mesmo tempo, eu penso assim, né? Vamos ver as tantas vidas do Emmanuel. Quantas religiões em que ele já encarnou, né? Antes dele ser o que ele é hoje, né? Estudando a vida, estudando, né? As várias encarnações dele, já foi padre, né?
E é naquele meio onde ele pôde, naquela situação, também desenvolver tantas qualidades e fazer tantos exemplos, né? E hoje a gente vê uma evolução muito grande da doutrina espírita, embora que 150 anos não seja nada, muita coisa em termos de mundo, né, para o Consolador, mas sabemos que a de Jesus vem, né, há 2000 anos, e quantos mais antes de Jesus, mas é uma questão, assim, de vivência mesmo, e saber olhar o outro também, nesse exercício, né? Isso que eu queria, assim, colocar de uma forma... A doutrina espírita, obrigado pela sua contribuição, viu, Márcia? E uma coisa que você falou que eu acho muito legal é a abnegação. E outra coisa que eu anotei, além da fraternidade com os outros, com a caridade com os outros, a gente tem que pensar na autoajuda, né? No nosso auto-perdão, e sermos mais flexíveis com nós mesmos, porque nós ainda estamos no mundo de expiação e provas e ainda estamos crescendo, né? Então, não exigir tanto da gente quando cometermos erros ao longo do caminho, né? E sempre em busca desse crescimento. É isso que eu estava pensando hoje na sua fala. Muito obrigado aí pela sua contribuição. Eu gostaria de fazer um comentário ainda dentro da sua fala para dizer o seguinte: a doutrina espírita também, o Kardec teve o cuidado de anotar em uma das obras que nós não devemos fazer proselitismo. Então, se alguém nos aborda, é nosso dever prestar o esclarecimento, sem, no entanto, querer convencer ninguém a nada. Por quê? Porque dos exemplos de Jesus é o respeito ao outro. Eu tenho que respeitar o posicionamento dele. Exato. Lá no Livro dos Espíritos tem uma questão que Allan Kardec fez ao Espírito de Verdade. Por que, então, que Deus não cria um mecanismo para apertar um pouco a tarraxa para ver se o nego acorda? E o Espírito de Verdade respondeu assim: Deus sabe esperar. Então, às vezes, nós queremos. Vou contar aqui para vocês. Eu me recordo que dentro desta linha do seu comentário, atendi certa ocasião um militante de uma outra seara religiosa, mas que estava passando por grave provação e, digamos que, uma intensa atuação de ordem espiritual. Então, trazendo ele a mim o problema, relatando a sua dor e a sua dificuldade, eu o convidei para, conhecendo quais os remédios, quais os recursos e quais os caminhos dos tratamentos convencionais, a ponto dele me dizer, já não tem mais o que fazer. E eu disse a ele, buscou pelo menos conhecer o recurso espiritual, o tratamento espiritual. E aí ele falou assim, não, isso não. E ali eu não lhe fiz mais nenhuma pergunta. Por quê? Ele estava fadado a sofrer por uma escolha. Porque enquanto tiver opções alternativas, nós podemos e devemos convidar os nossos companheiros para oferecer a ele uma possibilidade de minimizar a dor. Mas e se a pessoa não deseja? Cabe-nos a nós respeitar, como fazia Jesus. Ele respeitava o outro. Como ele respeitou a dor da mulher, ele não cutucou a ferida. Então, esse é o nosso papel. É aí que nós damos o exemplo. Porque se nós quisermos ir pelo convencimento, nós saímos de um comportamento caridoso para um comportamento de não caridade.